Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade de São Leopoldo Mandic, e estou à frente aqui do nosso Mandicast. E no Mandicast de hoje, eu convidei aqui uma super professora que tem um grande conhecimento integrador entre as áreas que compõem a odontologia, várias delas, e a mais nova área, que é a harmonização orofacial. E nós vamos então conversar com a professora Maristela Lobo. Muito obrigado, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A professora Maristela Lobo, ela é doutora em clínicas odontológicas pela Unicamp e professora aqui da São Leopoldo Mandic na pós-graduação, especialização e mestrado em harmonização orofacial. A harmonização orofacial, acho que muita gente já ouviu falar, professora, ela tem essa função de trazer a beleza, tipo eu, assim, essa beleza, eu nem preciso muito de harmonização orofacial ou não? Todos nós precisamos, de algum nível de harmonização orofacial. Na verdade, a harmonização orofacial, ela veio de uma maneira muito natural dentro da odontologia, para aquele cirurgião dentista que trabalha de uma maneira a integrar sorriso e face. Tá. Né? Então, muitas pessoas como eu, por exemplo, que fazem a parte de reabilitação oral, né, ou de tratamento do sorriso gengival, percebeu ao longo da carreira que estar dentro do ambiente intraoral era muito limitador para tratar esse tipo de condição de reabilitação ou de manejo de sorriso gengival. Então, naturalmente, dentistas reabilitadores, clínicos, foram buscando soluções e descobrindo que a área de atuação era a face, que há muito tempo ficava muito na mão dos cirurgiões bucomaxilos, né, ou dos ortodontistas. Então, hoje a odontologia está mais integrada nesse sentido. Entendi. Então, por isso que chama-se harmonização orofacial e não facial. Exatamente. Então, a gente observa muito vários profissionais da área da saúde que fazem a harmonização facial. O que seria a harmonização facial? Como o próprio nome já diz, você trazer um equilíbrio e harmonia para a face. Mas o dentista, o cirurgião dentista, e hoje é o dia do cirurgião dentista. É verdade. Parabéns, professor. Parabéns para nós. É o único que faz essa integração entre o ambiente intraoral, que é uma estrutura importante, né, que dá o suporte para os tecidos faciais, e a face. Então, essa integração ela é muito importante de ser valorizada e ela é única do cirurgião dentista. Então, a parte de anestesia intraoral, né, de construção dos tecidos intraorais, de suporte labial, de sistema estomatognático, de musculatura de mastigação, nenhum profissional conhece tão a fundo, tão profundamente quanto o cirurgião dentista. Para o nosso colega que está assistindo e que talvez não seja da área de odontologia, dá um exemplo quando você faz uma intervenção oral e finaliza com essa harmonização orofacial. Na verdade, a gente tem dois caminhos aí para atuar com a harmonização orofacial dentro da odontologia, que é a fase inicial, que é a fase de diagnóstico. Então, você observa características de face de uma determinada pessoa que tem muita ligação com o ambiente intraoral. E tem também a parte de finalização dos casos. Então, a grande pergunta que fica é, quando eu vou tratar um paciente, eu começo pela parte intraoral ou eu começo pela parte extraoral? E a gente confunde um pouco as necessidades em função da motivação do paciente. O paciente está muito motivado a fazer os procedimentos extraorais, né? Então, porque são mais visíveis, né? O rejuvenescimento, o paciente investe muito em estética. A estética cresce muito a despeito de todas as crises que a gente pode estar passando. E nós, como profissionais de saúde, temos que posicionar. Bom, olha, no seu caso, eu vou começar primeiro pelo intraoral, vou dar uma estruturação para o seu lábio, né, para os tecidos periorais, e depois a gente vai fazer a parte de rejuvenescimento. Ou tem outros casos em que eu vou começar uma reabilitação, mas eu percebo que o tecido facial está pitosado, ele tá flácido, ele não está numa posição bacana, então eu preciso começar primeiro na face, posicionar melhor esses tecidos para depois dar uma reabilitação. Entendi. Então essa visão ela é muito importante. Entendi. Muito bacana. Então essa é a importância do cirurgião dentista e saber fazer essas diferenciações é o grande diferencial da odontologia, do cirurgião dentista. Exato, né? Considerando que a odontologia é uma profissão de cuidado do paciente. Sim. A gente tem que dissociar um pouco o que o paciente deseja daquilo que realmente ele necessita. Então, quem faz esse diagnóstico somos nós. Tá. Quais são os principais produtos e procedimentos que são feitos na harmonização orofacial? Nós temos vários procedimentos, é uma vasta área, inclusive, né? Reconhecida pelo CFO desde 2019, mas é um oceano azul para a gente trabalhar. Então, a gente tem injetáveis de todos os tipos, né? Bioestimuladores, ácido hialurônico, preenchedores. Nós temos toxinas, nós temos aparelhos que trabalham a superfície de pele, como o jato de plasma, como a radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado. Nós temos os peelings também, podem ser trabalhados, porque o dentista ele é apto
né? Ele é capacitado a trabalhar em todas as camadas da face, dentro da sua área de atuação. Nós temos também que ter essa consciência de que é um tratamento progressivo, né? E multiterapias. Então, não é uma terapia só, é a construção de vários produtos, de várias tecnologias que fazem com que você tenha um resultado. Tá. E quanto tempo mais ou menos demora esses procedimentos? Olha, eles variam muito, né? O ideal, a gente faz programas de 4, 6 meses ou até mesmo 1 ano para os pacientes, né? São procedimentos relativamente rápidos na clínica, no atendimento clínico. No dia a dia. Entre 1 hora, 1h30, tá certo? São sessões relativamente rápidas, mas elas têm que ter uma constância, né? Então, o paciente precisa de um programa de gerenciamento de pele, um programa de gerenciamento de flacidez, de estruturação de face. Existe todo um conhecimento sobre a tecnologia dos produtos e a reologia dos produtos. Então, se você quer um produto que projete uma determinada região da face, se você quer um produto que bioestimule um fibroblasto, um queratinócito, então, conhecer também o universo micro e juntar ele com o universo clínico macro. Tá. Esses procedimentos que você falou de rejuvenescimento ou de toxina, eles são definitivos? Não, não. A grande maioria dos procedimentos em Hoff, eles são temporários, né? Eles são reabsorvíveis ou semi-permanentes. Existem procedimentos que seriam permanentes, mas a gente geralmente evita, porque o envelhecimento é inexorável. Então, você põe um produto permanente em alguém, ele vai acompanhar o processo de envelhecimento. Então, no momento você tem um resultado bacana, mas depois você pode não ter um resultado legal e pode não saber como lidar com aquele produto que está lá. Então, a gente evita realmente produtos que sejam permanentes. Tá. E quais são os cuidados que o paciente deve tomar, e até o cirurgião dentista, para fazer a harmonização orofacial? O cuidado, na verdade, é respeitar a correta indicação, né? Tanto o paciente respeitar a opinião do especialista, do cirurgião dentista, que tem ali todo o conhecimento biológico, científico e técnico para fazer o diagnóstico. E o cirurgião dentista respeitar também as limitações tanto do produto quanto do paciente, da indicação do paciente. Então, a gente tem que dissociar essa questão da venda do procedimento, da venda do produto. Nós vendemos serviços de atenção à saúde, né? Sim. Então, e nós, como profissionais de saúde, temos que estar atentos a várias situações clínicas. Pacientes que têm problemas sistêmicos, problemas locais, né? Problemas imunológicos, muitas vezes. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento do paciente através da anamnese, exame físico, exames complementares, para realmente posicionar o que vai ser realmente benéfico para esse paciente, o que vai ser bom para ele, vai trazer um resultado de bem-estar. E bem-estar é um termo amplo que engloba ali saúde, estética, função, de uma maneira longeva. Sem dúvida. Acontece no consultório alguém chegar com a foto de uma atriz, eu quero ficar assim. Não dá. Dá para fazer alguma coisa? Acontece muito, né? As pessoas têm expectativas irreais. Dá para fazer alguma coisa em relação à expectativa irreal do paciente, né? Posicioná-lo, dizendo, olha, é impossível. O grande especialista é aquele que diz muito mais não do que sim. Né? O paciente deseja algo que muitas vezes a gente não consegue. Capaz que a minha foto aparece muito lá. Eu quero ser igual. Não dá. Ali a forma é única. Certamente. Mas existe. Então, e aí cabe ao profissional fazer exatamente esse balanceio, né? Sim, a gente tem um treinamento também com relação à percepção da personalidade do paciente. A gente não diagnostica a personalidade, mas a gente tem que perceber ali nuances. Existe uma síndrome, inclusive, relacionada a isso, que é a síndrome do quasímodo, né? Ou dismorfismo corporal. E muitos pacientes na Hoff têm essa síndrome, em graus leves, moderados ou severos, né? E que ficam buscando frequentemente procedimentos. Então, cabe a nós também gerenciar esse tipo de paciente e dizer não, muitas vezes, para não ficar algo exagerado. Nossa, tem vezes que aparece, vira e mexe aparece aí num portal de notícia, alguma coisa, uma pessoa que fez, sei lá, 70 procedimentos estéticos, né? Então, acho que esse já tem um grau um pouco mais elevado aí dessa doença, dessas coisas, né? Exatamente. E quais são os cuidados, então, que o paciente deve tomar para fazer a harmonização orofacial? Buscar um profissional bem formado, né? Buscar um profissional que realmente seja consciencioso, seja parcimonioso, um profissional que tenha essa ênfase no cuidado com o paciente, né? Saber que a relação entre paciente e profissional é uma relação de confiança. Sim. Então, você deve confiar naquele cuidador. E se o cuidador falar para você, olha, eu realmente acho que você deve fazer um bom preenchimento labial, vai ficar lindo o seu lábio, você confiar, você deve fazer, mas não
buscar profissionais pelo Instagram, por exemplo, pela rede social, sem buscar realmente a formação daquele profissional. Sim, sem dúvida. E para finalizar, todo mundo pode fazer harmonização orofacial? Ou tem alguém algumas pessoas que têm contraindicações? Existem algumas contraindicações, então pacientes que têm problemas sistêmicos, grávidas, lactantes, então várias pessoas realmente devem ser diagnosticadas ali na fase de anamnese e essas pessoas não podem ser submetidas à harmonização orofacial. Mas a grande maioria delas pode, porque são procedimentos minimamente invasivos, são de fácil gerenciamento, né? Quando são bem realizados e bem indicados, tem um resultado fantástico. Se o cirurgião dentista, como você disse, respeitar a biologia, conhecer os materiais, ele tem tudo para fazer um procedimento de sucesso nesses pacientes. Sim, e o nível de sucesso está na faixa de 95% a quase 100%. Então, o risco de que aconteçam problemas é um risco relativamente baixo. Claro que quando se aumenta o número de procedimentos realizados, você vai ter maior número de problemas também. Mas, proporcionalmente, eles são muito pequenos em relação ao sucesso que a gente tem. Legal. Olha só, pessoal, conversamos aqui com a super especialista, a professora Maristela Lobo, professora aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, na área de harmonização, tanto na especialização como no mestrado, trazendo esse overview aí, essa visão macro e geral aí da harmonização orofacial, da importância do cirurgião dentista em fazer essa integração entre a odontologia intraoral e esse complemento extraoral, e não o contrário apenas, né? Só pensar no extraoral, esquecendo a odontologia, e sim fazendo essa integração da odontologia junto com a face. Muito obrigado, Maristela. Obrigada a você, foi um prazer. Se você gostou do nosso Mandicast, você já sabe, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal da Faculdade de São Leopoldo Mandic, no YouTube e no Spotify para receber os alertas de que um novo Mandicast está no ar. Até a próxima!